Bom dia, amados irmãos e irmãs. Mais um momento com Deus, momento da palavra. Domingo, logo cedo, estamos aqui orando e buscando a presença do nosso Senhor. Estava aqui na dispensação do nosso Senhor, acordamos, estamos em oração e o Senhor pediu para que nós hoje ministrássemos sobre o casamento. Casamento é algo muito importante na vida do homem, na vida da mulher. É uma decisão que tomamos muitas das vezes sem o entendimento perfeito daquilo que estamos fazendo. Muitas das vezes, quando não conhecemos a palavra do nosso Senhor, entramos num lugar que não é simplesmente um lugar que vamos nos casar e ter um momento com alguém, mas sim nós teremos uma vida a dois, que precisa ser algo muito importante, uma decisão muito importante que tomamos, porque caminharemos junto com outra pessoa que muitas das vezes não sabemos como vai ser o dia a dia, não conhecemos, não temos uma convivência junto com esta pessoa. Muitos pensam que casamento é simplesmente pegar a pessoa amada, o homem, a mulher amada, e começar a caminhar junto. Mas são fatores que envolvem muitas coisas. Quando casamos, temos um pai e uma mãe, ambas as partes que precisam abençoar o nosso casamento. E precisa ser algo perfeito na presença do nosso Senhor, precisa ser abençoado pelo pai e pela mãe, assim como precisa ser apresentado diante do nosso Senhor. E também precisa ser registrado em cartório, para que possamos caminhar na presença do nosso Senhor, porque tudo que está ligado no céu tem que estar ligado na terra. Existe a lei do céu e existe a lei da terra. Muitos hoje casam, se ajuntam e vão morar junto, mas se não estiver casado no papel, se não tiver abençoado pelo pai e pela mãe, se não tiver registrado em cartório, começamos a caminhar numa situação errada. Errada por quê? Porque o inimigo, ele é muito astuto. Muitas das vezes ele se apresenta no meio desta situação, porque quando não casamos e não registramos isso em cartório e não abençoamos o nosso casamento diante do nosso pai e da nossa mãe, começamos a caminhar debaixo de maldição. Não é simplesmente se ajuntar, temos que casar. O homem e a mulher muitas das vezes já têm um relacionamento antes do casamento. Isto é pecado pela palavra do nosso Senhor. Muitas das vezes os nossos filhos, a nossa geração que hoje ainda temos em casa, muitos têm filhos, muitos têm filhas, acabam tendo relações antes do casamento, antes de estar casado. E já começa tudo errado. Pode até ser que dê certo, mas lá na frente vai começar a vir os impedimentos, porque o inimigo ele trabalha na brecha, ele é o acusador, ele trabalha em cima do quê? Do pecado, ele se alimenta do pecado. E quando estamos diante de uma relação que não está alinhada no céu e na terra, tudo registrado, tudo certinho, como manda a palavra do nosso Senhor, estamos correndo um grande risco de não dar certo. Primeiro passo, conhecer a pessoa, caminhar com a pessoa, colocar tudo na presença de Deus. O homem e a mulher não devem se entregar antes do tempo para o seu esposo, para a sua esposa, esperar o tempo certo, fazer tudo certinho. O pai e a mãe dessas pessoas têm que abençoar este casamento para que possam caminhar na presença do nosso Senhor. O nosso Senhor tem que ser apresentado ao nosso pastor, à igreja, este casamento, ter comunhão com Jesus, caminhar pela palavra, registrar tudo certinho e após tudo certo, sim, casar, ter a sua casa, o lugar para ter a sua privacidade, não ficar morando com o pai ou com a mãe, mas sim morar na sua casa, porque é uma nova vida que está tendo uma nova direção, uma nova família está se criando. E muitas das vezes tem filhos e filhas que ainda não desligaram o cordão umbilical do pai e da mãe.
casam e continuam morando com o pai e com a mãe. A mãe e o pai já têm um relacionamento e muitas das vezes abençoaram este casamento, mas eles lá nos antepassados deles estão passando por dificuldades, não foram curados em alguma área por conta dos pais que não abençoaram, e a maldição hereditária ela segue por 4 gerações. Então, quando forem casar, devem fazer tudo certo para que não passem por momentos difíceis, para que não fiquem debaixo de maldição hereditária, porque a maldição hereditária segue 4 gerações. Tem muitas pessoas hoje que já estão morando juntos, mas estão ainda ajuntados, como é a palavra que as pessoas usam, né? Estão ajuntados. Já vivem 10, 15, 20 anos juntos, mas nunca casaram, nunca fizeram a ligação do seu casamento, nunca registraram isso em cartório, nunca apresentaram diante do Senhor, e o pai e a mãe muitas das vezes ainda não abençoaram este casamento. Para que tudo dê certo, precisa ser algo abençoado pelo pai, pela mãe, pelo nosso Senhor. E também temos que apresentar diante do nosso Senhor este casamento, porque o pastor ele só vai apresentar diante do nosso Senhor, porque as bênçãos é do nosso pai e da nossa mãe. Então eu estou hoje falando um pouquinho do casamento para que os irmãos e irmãs ministrem na vida dos seus filhos, das suas filhas, os pequeninos, aqueles que ainda estão crescendo e ainda não casaram, para que não acelerem os processos, para que façam tudo certo, para que possam ter uma vida plena, pura e perfeita na presença do nosso Senhor. E aquilo que era para dar errado vai dar certo, porque está sendo algo apresentado diante do nosso Senhor, abençoado pelos pais e registrado na lei da terra, para que possa ficar ligado no céu e na terra. Casar é algo muito importante, é uma decisão muito séria, não pode ser de qualquer jeito. Por que estou falando sobre o casamento hoje? Porque já passei por esta situação, já passamos por este processo, e eu tenho visto muitas pessoas que estão passando pelo mesmo processo, lá onde erramos lá atrás, porque fizemos com a nossa mão, sem a direção, sem ser abençoado. Não quero que outras pessoas passem pela mesma situação. Comecem a orientar os seus filhos, as suas filhas, porque caminhar com Jesus é algo perfeito. Temos que caminhar dentro da palavra e não podemos caminhar e fazer de qualquer jeito, porque senão os nossos filhos vão perecer também, e os filhos dos nossos filhos também vão perecer por falta de entendimento e sabedoria. E como eu tenho falado em outras orações, em outros momentos, em outras ministrações, nós temos uma faculdade que é a Bíblia. Ela nos ensina o que é certo e o que é errado. Se caminharmos dentro da palavra, com certeza teremos vitória. E os nossos filhos e filhas também terão vitória. E os filhos dos nossos filhos também terão vitória. Mas quem dá a identidade, quem dá a direção é o pai e a mãe, se ensinar pelo caminho certo. Muitos ainda estão vivendo debaixo de maldição hereditária, por quê? Porque lá no passado os nossos pais se separaram, casaram de novo, vieram os filhos, vieram as filhas, que também casaram, não deu certo e se separaram, porque os nossos pais também não tinham esse entendimento, e nós caminhamos de acordo com o que fomos ensinados pelos nossos pais. Amados irmãos e irmãs, eu não tinha esse entendimento, estou buscando entendimento dia a dia, de acordo com o que o Senhor vem ministrando em meu coração e com o que eu venho aprendendo diante da palavra do nosso Senhor. Eu estou aqui com a palavra aberta em Efésios 4:26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Muitos casais, muitos homens e mulheres acabam discutindo no relacionamento, se irando e levando isso para o coração. Eu vou lá em Colossenses, que é outro livro da Bíblia, que diz assim, lá em 3:19, vai dizer assim: Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Hoje, o que mais tem diante de um casamento? Acabam muitas das vezes discutindo com a sua esposa, se irando, maltratando, não serve, não é servido,
vivem debaixo de maldição hereditária, vivem discutindo. Muitas das vezes o marido não perdoa a esposa, o esposo não perdoa a esposa, acabam discutindo, o inimigo ele trabalha na brecha. Então nós temos que fechar todas as brechas, caminhar com Jesus, caminhar dentro da palavra do nosso Senhor, para que tenha um casamento abençoado, uma família abençoada, para que as maldições hereditárias sejam quebradas. Muitos casamentos estão se destruindo porque o inimigo age na brecha. Qual que é a brecha? Está casado, mas não está oficializado, não está abençoado. E o inimigo, numa pequena brecha, ele começa a atuar. Mas o Senhor, nesta manhã, estará fechando muitas brechas. Aquele que ainda não casou, que vive junto, conserte essa situação, para que você possa caminhar na presença do nosso Senhor, caminhar diante da palavra, conserte o teu lar, conserte a tua casa, conserte o teu relacionamento. Comecem a colocar as coisas nos seus devidos lugares, amados irmãos, para que os seus filhos, a sua geração não venha a perecer. Ensine ele o que é certo e o que é errado. Ministre na vida do seu filho, ministre na vida da sua filha. Coloque ele para que ele possa caminhar com Jesus. Mas tem que estar caminhando com Jesus para fazer certo? Sim, porque a palavra é o que cura, transforma e liberta. Ela é a nossa faculdade, ela abre o nosso entendimento. Conheceis a verdade vos libertará. Não fiquem no pecado, fechem as brechas. Não se irem contra a sua esposa, não se irem contra o seu esposo. A discussão ela vai haver muitas das vezes, mas peçam perdão. Não alimentem dor, não alimentem tristeza, não vivam fora da palavra, porque nós temos que perdoar quantas vezes for necessário a nossa esposa, o nosso esposo. Fechem as brechas. Muitas das vezes discutem durante o dia e à noite já dormem separados, um descosta para o outro. Tem que ter comunhão, porque fizeram uma escolha, viver junto com alguém. Não é somente na hora boa, é na hora ruim também. E tudo que aqui fizemos na terra, diante dos nossos filhos, diante das nossas filhas, diante dos pequeninos, eles são muito observadores. Quando discutimos na frente de um filho, ele grava aquela situação na mente dele, no subconsciente. Quando não existe um pedido de perdão, ele está só observando. E ele vai carregar aquele trauma com ele até quando ele for casar. E quando ele casar, ele vai discutir com a sua esposa, com seu esposo, e muitas das vezes também não vai pedir perdão, porque ele vê o pai e a mãe praticando a ira, discutindo, se machucando com palavras. Tem homens que muitas das vezes até agride a sua esposa, porque acha que é dono. Esposa, mulher, ela é frágil. Temos que amar, dar amor, ser servido e servir, respeitá-la, e ela também deve respeitar o seu esposo. Muitas mulheres agridem os seus esposos, muitos esposos agridem as suas esposas. Por quê? Porque existe uma brecha, estão vivendo debaixo do pecado, porque ainda não registraram o seu casamento, não foi abençoado pelo pai e pela mãe. Muita mãe não quis nem que o filho casasse, muito pai não quis nem que o filho casasse. E adiantamos o processo e muitas das vezes estamos vivendo debaixo de maldição, porque o nosso pai e a nossa mãe não abençoou o nosso casamento. Temos que fazer caminhos de volta, temos que pedir perdão, liberar perdão. E se a pessoa aí não quiser liberar o perdão, é ela e Deus, mas você tem que fazer a sua parte, para que não venha estar vivendo debaixo de maldição. Tem muitas esposas sofrendo calada, tem muitos esposos sofrendo calado. E nós estamos aqui diante da palavra do nosso Senhor para quebrar esta maldição que foi levantada lá atrás, porque casamos sem o entendimento, fizemos com a nossa mão e estamos alimentando esta dor há muito tempo, porque os traumas, eles ficam ligados na nossa mente. E se descer para o coração, o inimigo se alimenta da dor, da tristeza, e muitas das vezes nos coloca numa depressão, num quarto fechado, porque estamos alimentando tudo que foi errado em nossas vidas. Mas o Senhor, Ele conserta, Ele transforma, Ele liberta, e toda dor cai por terra, e o inimigo
cai por terra também, bate em retirada, porque Deus ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de amor, Ele não se alegra da tristeza dos filhos, das filhas, mas nós temos que abençoar os nossos filhos, abençoar as nossas filhas, que eles possam ter um entendimento, abrir um entendimento e que nós possamos dar uma direção para os nossos filhos, para os nossos pequeninos. Algumas coisas já aconteceram, não temos como fazer nada, só podemos orar e pedir para que o nosso Senhor encontre os nossos filhos e as nossas filhas, que abram o entendimento e que eles possam corrigir o que está errado. Porque quando vivemos no pecado, o inimigo se alimenta do pecado. E o pecado, se estivermos no pecado, não alcançará salvação. Porque o Senhor, Ele abomina o pecado, mas Ele também perdoa aquele que se arrepende de coração e começa a caminhar com Jesus. Porque podemos nos arrepender, sim. Podemos pedir perdão, sim. Podemos amar a nossa esposa, o nosso esposo. Podemos discutir algumas vezes, mas peçam perdão. Amem a sua esposa, amem o seu esposo. Caminhem na presença do Senhor. Não deixem a ira tomar conta do coração. Não deixem o inimigo destruir o seu relacionamento. Façam o que é certo. Sejam humildes. Muitas das vezes nós temos que descer e pedir perdão para a nossa esposa. Pedir perdão para o nosso esposo. Aquele que ainda não casou, vá diante da sua esposa, da sua rainha nesta manhã e conserte essa situação. Não importa o tempo que estão juntos, mas vão lá no cartório e registrem o seu casamento, fechem as brechas aonde o inimigo trabalha, para que possam ter um casamento abençoado, uma família protegida, bens multiplicados e caminhar na presença de Jesus. Temos que dar o primeiro passo. O Senhor não vai descer do céu e fazer o nosso casamento. Nós somos apenas um vaso usado aqui na terra para consertar as coisas. O Senhor está pedindo nesta manhã para que eu ministre sobre o casamento, porque hoje eu vivo um casamento abençoado, uma família abençoada, uma casa abençoada, e eu tenho orado para que o Senhor venha a ministrar no seu coração nesta manhã, para que o irmão e a irmã, os pais, mães, possam fechar as brechas e abençoar muitos casamentos que muitas das vezes não foram abençoados pelos pais e pelas mães. Comecem a abençoar o seu filho, abençoar a sua filha. Não fiquem alimentando mágoa e dor lá do seu passado, que muitas das vezes também não foi abençoado. Mas não levem essa maldição para os seus filhos. Deixem que eles caminhem e vivam a vida deles na presença do nosso Senhor. Abençoe o casamento, abençoe, abençoe. Nós estamos aqui para abençoar e não para amaldiçoar. Plantar coisas boas e colher coisas boas. Se plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. Muitas das vezes precisamos ser curados, porque um cego não pode guiar outro. Não deixe que a sua dor lá do passado venha amaldiçoar o casamento do seu filho, da sua filha, mas abençoe. Ensina para ele o que é certo e o que é errado. Conserte aquilo que você muitas das vezes plantou lá atrás e libere perdão para o seu filho, para a sua filha. Abençoe o casamento do seu filho, da sua filha, para que ela possa ter uma vida maravilhosa na presença do nosso Senhor, diante do seu esposo, diante da sua esposa. Não deixe que a ira do seu coração, a dor do seu coração, lá da sua infância, lá da sua família, lá da sua maldição hereditária lá de trás, venha atrapalhar a vida do seu filho hoje, a vida da sua filha hoje. Dá uma identidade, abençoa o casamento, abençoa, libera perdão. Liga para o seu filho, liga para a sua filha. Peça perdão, filha, eu não abençoei o seu casamento, estou te abençoando hoje. Filho, eu não abençoei o seu casamento, estou te abençoando hoje, porque eu não tinha entendimento. E hoje eu estou conhecendo a verdade, e eu não quero essa dor para mim. Libera perdão para o seu filho, para a sua filha. Façam os caminhos de volta. Ainda há tempo de abençoar o casamento do seu filho, da sua filha. E aqueles que ainda não casaram, que se casem. Caminhem com Jesus. Fechem as portas do pecado, porque a palavra diz que nós temos que unir em espírito e verdade, unir no céu e na terra, porque existe a lei do céu e a lei da terra. E o Senhor está pedindo hoje para que os filhos e filhas, para que os irmãos e irmãs abençoem o casamento dos seus filhos, para que os seus filhos, filhos dos seus filhos não possam ser amaldiçoados, mas sim abençoados também, porque estamos dando identidade e estamos corrigindo aquilo que está errado. Conserte a tua casa, conserte o teu lar, saiam do pecado, fechem as brechas. É o que eu entrego nesta manhã, amados irmãos.
e que o Senhor possa assentar esta palavra na tábua do seu coração. Aprendam a perdoar, aprendam a caminhar com a sua esposa, com seu esposo. Se casaram, assumiram uma responsabilidade, vivam um amor pleno, puro e perfeito. Não vivam debaixo de maldição dentro da sua própria casa, porque a nossa igreja já começa dentro do nosso lar. É o que eu entrego nesta manhã. Eu vou orar para que o Senhor venha abençoar o nosso domingo. Eu vou orar para que o Senhor adentre o seu coração, adentre a sua casa, adentre a sua família nesta manhã, e que possamos ter um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor. Caminhar com Jesus e buscar pela nossa salvação. E se não caminharmos com a palavra, muitas das vezes podemos até viver bem, mas se não estiver dentro da palavra, se estivermos vivendo numa brecha do pecado, não alcançaremos a nossa salvação. Amém, amados? Eu vou orar para que o Senhor venha abençoar o nosso dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui neste domingo na Tua presença, Pai, ministrando sobre o casamento, Pai. Ah, Senhor, adentra as casas, os corações, as famílias nesta manhã, e que Teu irmão, a Tua irmã, o Teu filho, a Tua filha, possa, Senhor, se arrepender diante de Ti, Senhor, e abençoar os Teus filhos e filhas nesta manhã, para que eles possam caminhar contigo e viver de acordo com a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela cura, transforma e liberta, ela perdoa todos os nossos pecados, Ele é o nosso livro, é a nossa faculdade, e se caminharmos diante da Tua palavra, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós serão liberadas no mundo espiritual, e toda a brecha que o inimigo colocou será fechada e ele vai bater em retirada, Senhor. Te agradeço por este momento contigo, te agradeço por esta manhã, por este domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. Tudo que poderia dar errado vai dar certo, porque estamos colocando o nosso dia na Tua presença, Pai. Nós Te amamos, Pai querido, Pai amado. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o Teu nome, Senhor. Venha, Senhor, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas nos livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e todos dizem amém, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu posso entregar e passar para os irmãos e irmãs, estarei passando todos os dias de todo o meu coração, para que possamos corrigir o que está errado, para que os nossos filhos e filhas não vivam debaixo de maldição hereditária. Espero que esta palavra assente o seu coração, que você possa estar com Jesus e caminhar com Ele para que possamos alcançar a salvação da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família, porque o céu está nos aguardando quando caminhamos com Jesus. Ele faz a obra. Nós estamos aqui somente para ministrar a palavra do nosso Senhor, porque a glória é do nosso Senhor, a honra é do nosso Senhor. Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Ele é o nosso Pai Celestial, que muitas das vezes está conosco todos os dias. Só temos que permitir que Ele entre dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, e viver feliz com Jesus. É algo maravilhoso. Amém, amados? Fiquem com Deus e até o próximo Momento com Deus. E não deixem de compartilhar as orações e se inscrever no canal. Estamos aqui para ministrar algo bom para a sua vida, amados irmãos. E que vocês possam ser fortemente abençoados neste domingo. Compartilhem, se inscrevam no canal, deixem a sua mensagem, para que o YouTube entenda que o que eu estou falando aqui é bom. E muitas das vezes estamos dando uma direção para aquele que não conhece a verdade. Amém, amados? Fiquem com Deus e até o próximo Momento com Deus.